Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. E no vídeo de agora vamos falar sobre a situação de Everton Cebolinha. E, infelizmente, a situação preocupa. Já vou explicar. Vene, o jogador pode ficar fora do jogo contra o Palmeiras no final de semana? Acho que a minha cara responde tudo. Já a gente vai explicar a situação do Everton Cebolinha. Vamos falar também de algumas declarações do Tite. E aí a gente vai debater aqui se são declarações certas, erradas, se o treinador está certo, se o treinador está errado. Podemos dar as nossas opiniões, por que não? E a gente vai comentar bastante desse Flamengo que venceu o São Paulo dentro do Maracanã. Mas convenceu? Já a gente vai falar mais. Mas antes, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. E se quiser colaborar de maneira financeira, meu muito obrigado desde já. O Pix está aí na descrição. Ah, Vene, você indica alguma casa de aposta? Indico a nossa querida KTO. Ó, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer sua fezinha, sua aposta e garantir aquela grana extra. Ah, Vene, tem código promocional? Tem. Poxa, mas tem que escrever o código? Não, o link está aqui na descrição. Ó. É só você clicar no link, vai direto para a página já com código promocional. Vamos para as informações. Vou começar falando de mercado da bola, uma informação envolvendo o ex-jogador do Flamengo. Você lembra do atacante Lincoln, em 2019, tratado como promessa? Sabe aonde ele foi parar? Pois é, na Áustria. Ele acertou contrato de 2 anos com SCR Altac, da Áustria, para vocês verem o que é uma péssima gestão de carreira. Esse jogador, lá em 2017, e eu falo isso porque eu acompanhei muito de perto isso, ele era tratado como um jogador que iria render mais que o Vinícius Júnior. Hoje o Lincoln está na Áustria e o Vinícius Júnior é craque do Real Madrid e da seleção brasileira. São 2 exemplos, 2 bons cases do que é uma boa gestão de carreira e a outra que foi uma péssima gestão de carreira. E quando eu falo gestão de carreira, envolve também o âmbito familiar. Eu não vou ficar me estendendo muito nisso não, mas boa sorte ao Lincoln, que em 2019 era uma promessa no Flamengo e hoje, em 2024, está na Áustria. Por falar em boa sorte, eu vou desejar boa sorte aqui a um jogador que esteve muito próximo de vir ao Flamengo na última janela de transferência. É o volante, o meia Maicon do Corinthians. Ele sofreu uma lesão ligamentar cruzada anterior no joelho direito. Nessa quinta-feira, um dia depois da derrota do Corinthians para o Juventude por 2-0 em duelo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E pode voltar a jogar apenas ano que vem. Um jogador que esteve na mira do Flamengo, rapaz, boa sorte aí a esse jogador. E por falar em Flamengo, o Flamengo venceu o São Paulo 2-1 dentro do Maracanã, quase 50 mil pessoas ontem, quarta-feira à noite lá no Maracanã, mais um ótimo público em um jogo do Flamengo. E o Flamengo volta a liderar o Campeonato Brasileiro depois de 115 rodadas. A última vez foi na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. É isso mesmo. Quase 4 anos não, né? Mas bota aí muito tempo, mais de 3 anos, podemos dizer assim, 115 rodadas depois. Isso para mim é feio se a gente parar e analisar o tamanho do investimento do Flamengo. Mas beleza, aconteceu, o Flamengo agora volta a liderar o Campeonato Brasileiro, está com 6 pontos, o Inter também tem 6 pontos, só que o Flamengo leva vantagem ali nos critérios de desempate. Então o Flamengo está na liderança, mas está jogando bem? Na minha opinião, não. Falei mais cedo lá no SBT Sport Rio, repito aqui agora. A gente pode comemorar o resultado, mas eu como jornalista, eu gosto de analisar a atuação. E novamente o Flamengo, diante de um adversário fraco, a verdade é essa, a gente está falando de um São Paulo que o treinador estava na beira do gramado sabendo que já ia ser demitido. E ele foi demitido. O técnico já sabia que ia ser demitido. Os jogadores já sabiam. O São Paulo extremamente bagunçado, fraco, tecnicamente, taticamente falando. E o Flamengo correu o risco de sofrer um empate nos minutos finais. Na minha opinião, o Tite errou novamente nas substituições. Nenhum problema você querer
descansar o Bruno Henrique e o Nico de la Cruz. Nenhum problema. Vantagem no placar, beleza. O problema é quem você coloca no lugar desses atletas. Ele colocou o Gerson e o Vitor Hugo com características defensivas. O Vitor Hugo é até um pouco mais ofensivo, mas ele entrou para fazer uma função defensiva. Deve ter sido orientação do Tite. E o que aconteceu? O São Paulo fez pressão e quase empatou com o Flamengo. Após o jogo, lembrando que, confirmada a informação que a gente trouxe em primeira mão, Arrascaeta e Luiz Araújo iniciaram no banco de reservas. Após o jogo, o Tite foi questionado sobre poupar jogadores, enfim, e ele foi perguntado o seguinte: poupou o Arrascaeta e outros atletas pensando nos jogos contra Palmeiras no final de semana em grama sintética e Bolívar na outra semana, que será na altitude? O Tite respondeu o seguinte: está correta a pergunta, está coerente a pergunta, só que não é poupar. Nós não poupamos, não dava. Senão eu passo uma conotação para quem ouve de pela vontade dele, ele poupou o cara. Eu não poupei, não. Decido sim, é claro, mas tem todo um aparato. Não dava para escalar. Tite continuou: eu fico aqui exposto por tirar, mas não dá. Vou estourar o cara nessa sequência de jogos. Agora é fácil, mas e antes para tirar o 10? Então, por isso que passo essa mensagem para todos os atletas. Daqui a pouco vai ter a necessidade. É inevitável a necessidade. Inevitável a troca de todos os setores. Ou numa entrada, como aconteceu. Matheus Bach, filho do Tite, auxiliar dele, estava ao lado dele na entrevista coletiva e ele falou: primeiro é preparar para o jogo no sintético contra o Palmeiras, depois preparar para o jogo na altitude. Fica muito difícil projetar. Primeiro temos que recuperar, ver sexta-feira como os atletas estarão, ver o que a gente pode continuar fazendo para domingo, depois é ver na sequência. Bom, beleza, a gente ouviu o treinador, o auxiliar, só que eu vou dar a minha opinião. Para mim foi um erro de estratégia. Era para ter poupado na final do Campeonato Carioca, no segundo jogo contra o Nova Iguaçu, quando o Flamengo já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0, já estava com o título encaminhado, todo mundo sabia disso, os próprios jogadores do Nova Iguaçu sabiam disso, a verdade é essa. E aí o Tite foi e decidiu colocar o time inteiro titular contra o Nova Iguaçu. Poderia ter poupado ali. O Arrascaeta estava visivelmente desgastado nas últimas partidas e mais atletas estão desgastados. A gente viu um Pulgar ontem, terminando o jogo, acabado, destruído. E aí eu fui perguntar a uma pessoa aqui próxima ao Pulgar: e aí, como é que o Pulgar tá? Eu vi que ele terminou o jogo bem cansado. A pessoa até brincou: cara, o cara tá morto. Essa hora deve estar deitado. Porque o cara terminou o jogo destruído fisicamente falando. E agora o Flamengo tem 2 jogos seguidos extremamente difíceis, chatos, desgastantes. Grama sintética, é chato jogar. É chato, todo mundo sabe disso. Altitude de mais de 3.600 metros contra o Bolívar. Jogo que, fisicamente falando, nossa, vai exigir demais. Então, para mim, teve um erro de estratégia da comissão técnica, da diretoria, não sei. Foi um erro de estratégia. Poderia ter poupado antes. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. Não sei o que vocês pensam. Podem comentar à vontade, podem ficar à vontade para discordar, para concordar, podem falar o que vocês quiserem falar. Isso aqui é uma democracia. Para finalizar nosso vídeo, galera, vou falar aqui a situação do Cebolinha. E a situação preocupa sim, porque enquanto eu gravo esse vídeo aqui, agora, às 16h04, Everton Cebolinha está, nesse momento, em um hospital na Barra da Tijuca, realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão dele. Hoje, ele ficou o dia inteiro lá no Ninho do Urubu, fazendo tratamento no local da lesão, e depois, agora, no período da tarde, ele foi para o hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro realizar o exame para saber a gravidade da lesão. Vene, o que o Cebolinha de fato tem? Contra o Atlético Goianiense, ele sofreu uma pancada no tendão da perna direita. Ali perto, para ser mais português, digamos assim, para vocês entenderem, no bom português, é tornozelo direito, ali na região do tornozelo direito, mas as dores foram na parte do tendão direito. Beleza, ele fez tratamento, ficou à disposição para o jogo contra o São Paulo. Na partida contra o São Paulo ontem, nos primeiros minutos, se eu não me engano, aos 8 minutos, ele sofreu uma pancada no mesmo local. E ali ele pediu para ser substituído porque as dores estavam insuportáveis.
Hoje, ele realizou o tratamento o dia inteiro no Ninho do Urubu e foi ao hospital realizar exame, uma ressonância magnética para saber a gravidade da lesão. Vene, preocupa para o jogo contra o Palmeiras? É óbvio que preocupa. Estamos falando de uma região extremamente delicada. Quem é médico e está me assistindo aí vai entender o que eu estou falando. Tendão. Dói demais. Dói demais. Então, o jogador, ele não tem presença garantida contra o Palmeiras e pode ser um desfalque, sim. E a qualquer momento a gente pode ter, inclusive... Não, ainda está aqui realizando. Pronto. Ainda está realizando o exame lá no hospital, pelo que eu acabei de receber de uma fonte aqui via WhatsApp. Então, assim que eu tiver a resposta do resultado do exame ou o Flamengo divulgar, obviamente eu vou trazer aqui e nas outras redes sociais, tá? @Vene Casagrande Twitter, @Vene Casagrande Instagram e tem também TikTok. É isso mesmo, @Vene Casagrande 7 lá. Não sei por que alguém já utilizava a conta @Vene Casagrande. Então é isso, galera. Um beijo para vocês, um abraço, tamo junto. Fui!